Boa tarde a todos, eu me chamo Letícia. Hoje eu vou apresentar o produto educacional Introdução ao Hidrogênio Verde, sob a orientação do professor Dr. Davi Carneiro de Souza, nome do projeto HTEC. Eu vou começar a aula de hoje introduzindo um pouquinho sobre o que é esse hidrogênio verde e por que ele se enquadra enquanto uma promessa do futuro energético, né? A gente tem observado na Conferência do Meio Ambiente que eles têm estabelecido muitos compromissos quanto ao baixo emissão de carbono. O hidrogênio verde ele segue essa linha. Então, por isso ele se enquadra enquanto uma promessa para o futuro, né? Ao longo dos últimos anos, a gente observou essa mudança na cadeia energética muito forte, essa pegada mais sustentável, e pelo hidrogênio verde ele se dá por meio de um processo de eletrólise, utilizando a água como sua matéria-prima, ele traz muito forte essa questão do meio ambiente e da sustentabilidade. E além disso, diferente de outras energias renováveis, ele possui essa possibilidade de estocagem de energia, como algumas outras energias já não têm tanta facilidade, ou se tem, o custo é muito alto. As palavras-chave da aula de hoje serão transformações da cadeia energética, hidrogênio verde e sustentabilidade. Os objetivos, então, dessa aula serão entender o que é o hidrogênio verde, como ele é produzido, como é que se dá esse processo de eletrólise, todo o processo químico, compreender as diferenças entre os tipos de hidrogênio verde, porque apesar do nome ser hidrogênio verde, ele se subclassifica enquanto hidrogênio cinza, azul, verde e até musgo. Explorar os benefícios ambientais do hidrogênio verde, então entender um pouquinho sobre quais serão os benefícios ambientais que ele traz diante de outras fontes renováveis que a gente já tem hoje no mercado. No caso da eólica, que teve o seu período muito forte, ainda tem, e o caso da energia solar. Entender também um pouquinho das principais aplicações nos diferentes setores. Esse tipo de energia ele tem se tornado muito forte no setor de transporte, então tem se apostado bastante, tanto no de transporte quanto no de indústria. E também entender um pouquinho dos desafios, né, que nós teremos no meio disso. E as oportunidades que nós teremos para a adoção de larga escala dessa produção. Logo em seguida, a gente segue para o conteúdo programático, onde eu vou falar um pouquinho de como é que a aula vai ser subdividida. No primeiro momento, a gente vai falar sobre o desafio da sustentabilidade. Então, a gente vai pegar todo um contexto histórico, de onde a gente sai lá dos combustíveis fósseis, vai passando pela hidrelétrica, pela eólica, pela solar, e hoje vem surgindo ainda outros tipos de energia, como é o caso do hidrogênio verde, né? Então, entendendo um pouquinho de como se deu essa transformação, essa procura, os desafios que a gente enfrentou durante esses períodos. Durante esse momento, a gente vai ter em torno de 10 minutos, certo? Logo em seguida, a gente vai passar para o que é o hidrogênio verde. Então, entender a definição, o conceito de hidrogênio verde, vamos citar alguns exemplos e falar um pouquinho sobre o processo de eletrólise da água, que é o processo produtivo do hidrogênio verde, entender a parte química desse processo e de como ele se dá. Entender também essas classificações que eu falei anteriormente, de hidrogênio cinza, hidrogênio verde, hidrogênio musgo, que ele se subdivide, e por que ele se subdivide, né? Se há uma diferenciação que há, e aí vocês vão entender um pouquinho melhor disso. Esse tempo da aula vai ser em média de 15 minutos. Logo em seguida, a gente vai seguir para a aplicabilidade do hidrogênio verde. Então, entender aquilo que é o maior calcanhar aí do hidrogênio verde, né? Então, os custos, a infraestrutura, a viabilidade, as políticas públicas, né? Os incentivos fiscais. Claro que ele ainda é uma promessa, né? Então, ele ainda está em desenvolvimento. Então, ainda falta muita coisa ainda, né? Então, como toda ciência, ele ainda está em evolução e vai continuar em evolução por muito tempo. Então, em busca de materiais mais baratos, as nossas políticas públicas que ainda vão se adequar a esse tipo de energia, né? Então, e já tem se adequado, claro. Esse momento da aula vai durar em torno de 8 minutos. E logo em seguida a gente segue para as vantagens e desvantagens.
entender um pouquinho do impacto econômico, do social e do meio ambiente, que apesar dele ter baixo impacto, ele tem impacto, porque a eletrólise ela vai precisar de energia para funcionar, então ela vai precisar fornecer energia. Então, normalmente é utilizado nos estudos a energia eólica ou a energia solar, para estar fornecendo energia para poder fazer com que esse processo de eletrólise funcione. E em seguida, onde é que vai essa água que é utilizada? Ela vai ser descartada? Como ela vai ser descartada? Ou ela vai ser reutilizada? Então, tudo que vai implicar ali nesse processo do meio ambiente, econômico e social. Logo em seguida, a gente vai seguir então para a conclusão e a revisão, que é onde a gente vai concluir nossa aula, vai revisar um pouquinho dos conceitos, para que na próxima aula a gente já esteja preparado para os próximos conteúdos. A metodologia utilizada vai ser aula expositiva, onde eu vou tratar um pouquinho dos conceitos com vocês por meio de slides, gráficos, imagens, para ajudar um pouco o entendimento do processo de eletrólise, da cadeia produtiva, os gráficos do cenário atual. E também a gente vai utilizar o estudo de caso, onde eu vou trazer alguns casos para que a gente consiga entender como vem se dando essa aplicação hoje no mundo. E no meio disso a gente vai fazer um debate, uma discussão, onde a gente vai se dividir em duas equipes. Eu vou dar um estudo de caso para cada equipe e no meio disso a gente vai levantar os impactos de cada estudo e cada equipe vai ter que apresentar uma solução para esses impactos, tá certo? Se tiver, claro, uma solução ou algo que vocês acreditem ser mais perto de algo que vá mitigar aquele impacto. No finalzinho da aula, se der tempo, a gente vai fazer também uma prática de uma simulação desse processo de eletrólise, onde a gente vai pegar um painel solar, ligar os eletrodos e fazer funcionar um motorzinho ventilador, tá bom? Mas se não der tempo, vai ficar para a próxima aula. Os recursos didáticos utilizados serão recursos multimídias, como slide, vídeos educativos, materiais impressos, que é isso que eu vou entregar para vocês agora, e o material para atividade prática, que no caso é aquele que está separado na bancada para a gente montar o nosso processo de eletrólise. E para concluir, eu espero que nessa aula vocês consigam entender a importância dessa nova energia, desse leque de possibilidades que a gente vem trazendo assim para o mundo, para que a gente possa conseguir mitigar os impactos, gerando menos impactos, né, ambientais ao mundo e, enfim, entendendo que ela não vai ser a única energia que a gente vai ter, a gente não vai conseguir transformar a nossa cadeia energética 100% hidrogênio verde, mas ela vai ser mais uma possibilidade no meio de tantas que a gente vem criando, para que a gente vá descartando aquelas que geram mais impactos e assim transformando cada vez mais a nossa cadeia energética. As referências e obrigada.